Jesus? Amém. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Tá bom, só os irmãos que ouviram bem atrás. Sim. Bom, eu gosto de incomodar os irmãos de forma. Meus amados irmãos, contente de estar aqui, contente mesmo. Eu sei que se torna até uma taxa da igreja dizer isso quando pega o microfone, mas a verdade é que realmente estou contente em trazer esse estudo para vocês, a respeito do céu, principalmente porque a grande maioria dos crentes não tem a menor ideia de como é que vai ser o céu. Alguém aí sabe como é que vai ser o céu? O que vocês pretendem ficar fazendo lá? Eu confesso que quando, do começo da minha conversão, eu tinha muito medo de ir para o inferno, muito medo, mas eu não tinha muita vontade de ir para o céu. Não tinha muita vontade de ir para o céu. Porque quando eu imaginava o céu, eu pensava aquele lugar com rua de ouro, um muro de cristal, todo mundo igual, porque diziam que todo mundo ia ficar igual lá, né? E o dia inteiro, pelo resto da eternidade, dobrado na frente de um trono, dizendo: Santo, Santo, Santo. E entrava o dia, saía o dia, Santo, Santo, Santo. E continuava o dia que não tinha hoje, todo mundo ajoelhado, Santo. E eu dizia assim: Jesus, olha, sinceramente, eu tenho medo de ir para o inferno, mas não tenho vontade de ir para o céu. Deve ser terrível ficar lá o tempo todo desse jeito. Uma coisa que... Porque na verdade, pouco se ensina sobre o céu dentro da igreja. Pouco se ensina. Nós vamos falar hoje a respeito do céu. Tenho certeza que vai ser uma bênção. É uma das matérias que entrou na minha tese de conclusão de curso. Foi a respeito do céu. Fiz uma tese sobre antropopatia. Que Deus ele se revela para nós como sendo homem. Deus se revela no ambiente das sensações humanas. Isso fala a respeito da manifestação do céu e do inferno. Eu creio que vai ser um estudo bem bacana. Eu peço toda a sua atenção. Primeiro, meus irmãos, eu quero falar rapidamente a respeito da vinda de Cristo. Quantas vezes Jesus ainda vem para esta terra? Bom, geralmente quando eu faço essa pergunta na igreja, eu ouço as pessoas dizerem que ele ainda vem mais 2 vezes, mais 3 vezes, até 4 vezes já deram para Jesus voltar para essa terra ainda, né? É a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vinda aí, são várias vindas. E na verdade, existe um evento escatológico que começa logo depois do princípio de dores. E esse evento ele se chama a vinda de Cristo. Ele começa assim que os mortos em Cristo são ressuscitados. Porque o primeiro evento escatológico da vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos em Cristo. Eu não vou ler os versículos referentes, embora eu os tenha aqui, para não tomar tempo, porque o nosso assunto é sobre o céu. Mas o primeiro acontecimento desse evento, que se chama a vinda de Cristo, é a ressurreição dos mortos em Cristo. Só aqueles que morreram em Jesus, na era presente, na era passada, no Antigo Testamento, todas as pessoas que morreram debaixo da salvação de Cristo serão ressuscitadas. Quando isso acontece, já se iniciou esse evento chamado a vinda de Cristo. É mais ou menos assim, meus irmãos. Eu vou contar para vocês aqui como foi a minha viagem para a Europa. Eu nunca fui para a Europa, infelizmente, é só uma memoria. E a minha viagem para a Europa começou quando eu peguei o meu carro e fui até a agência comprar as passagens. E aí eu fui agendar as férias da empresa. Depois eu fui comprar os utensílios que eu iria levar na viagem. Depois eu fui comprar as roupas que as minhas crianças iriam usar. Depois eu fui trocar os meus poucos reais por euro para poder usar lá na Europa, né? E isso levou ali coisa de uns 2 meses até que finalmente eu embarquei no avião para poder ir para a Europa. Eu só fui para a Europa, na verdade, no dia que eu entrei no avião. Eu só fui para a Europa nesse dia. Mas toda essa história faz parte da minha viagem para a Europa. E o evento escatológico chamado a vinda de Cristo é a mesma coisa. Ele começa imediatamente na ressurreição dos mortos em Cristo. Ali já se iniciou o que a Bíblia chama de a volta de Cristo. Logo na sequência, assim que os mortos são ressuscitados, inclusive eu quero dizer que eles são ressuscitados no mesmo corpo, viu? Tem uma corrente que corre no meio dos crentes aí que fala: ó, irmão, esse corpo aqui, isso aqui vai ficar aí, vai queimar, a terra vai comer. É verdade, não. Nós seremos ressuscitados no mesmo corpo e esse corpo será transformado e ele também vai herdar a nova Jerusalém. Se você for para o céu, você vai em corpo, alma e espírito. E se você for para o inferno, meu amigo, também vai em corpo, alma e espírito.
Tem alguém que pretende ir para o inferno também? Não. Ninguém pretende, não é? Logo na sequência, o arrebatamento daqueles que estão vivos são arrebatados e transformados. Se inicia aqui na terra um período chamado Grande Tribulação. Tenho certeza que vocês já ouviram falar poderosamente a respeito desse tema. O que acontece durante a Grande Tribulação, meus irmãos? A Bíblia diz que haverá uma paz lá em Israel. Israel estará em paz. Então, se você estiver na sua casa, vendo televisão, você colocar em algum programa jornalístico, e você vir dizer que existe paz em Israel, você pode começar a ficar desesperado, porque a igreja já foi, você ficou. Porque só haverá paz em Israel quando o anticristo estiver reinando. O que é o anticristo? Não sei se foi falado sobre isso. Os judeus, eles esperavam, ou esperam até hoje, a vinda do Cristo. Jesus veio a esta terra, meus amados, e eles não aceitaram, porque eles esperavam que o Cristo fosse um homem que viesse montado no cavalo branco, com uma espada aguda em suas mãos, que enfrentasse o Império Romano e fizesse Israel novamente uma grande potência mundial. Ora, isso não aconteceu, eles não aceitaram o Senhor Jesus, e ainda hoje eles continuam esperando que o Cristo venha. Virá então o falso Cristo, o anticristo, se assentará, como eles esperam, no trono de Davi e reinará sobre Israel. Instituirá uma chamada paz, e eles acreditarão naquela paz. Tornará novamente Israel uma nação poderosa, e eles o seguirão enganados. Nesse momento a igreja não está mais aqui, estará acontecendo na terra a grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Estou falando sem muitos detalhes, porque tenho certeza que já foi estudado nessa semana. Eu só quero que nós nos encontremos a ordem cronológica onde nós estamos hoje. Bom, passados 3 anos e meio de grande tribulação, se simbólico, se literal, esse número não vem ao caso. Passada metade da grande tribulação, esse anticristo faz alianças políticas com outras nações, aquilo que é chamado de a besta que subiu do mar. O judeu não aceita de forma alguma alianças políticas com outras nações, porque eles são uma nação que são separatistas. Eles se mantêm em um estado de separação das outras nações pelas leis do Antigo Testamento. Por isso, quando este homem, o falso Cristo, fizer isso, eles vão então negá-lo, vão se voltar contra ele, e é aí que começa aquela grande perseguição que a Bíblia nos relata lá no livro do Apocalipse. Nesse momento, os judeus reconhecem que ele era um falso Cristo e começam então a clamar ao Senhor de uma maneira diferente. Eles começam a clamar: Senhor, envia-nos Jesus, porque agora acreditamos que ele era o Cristo. Nesse momento, então, irmãos, acontece a vinda propriamente dita do Senhor Jesus. Ele volta para esta terra depois dos 7 anos de grande tribulação. Ele traz consigo a igreja. Ele prende a besta, o falso profeta e Satanás, e institui aqui nesta terra o milênio. O milênio também já foi estudado, foi ontem, né? Então vai acontecer um período milenar. Depois desses 1000 anos de paz, e é durante esses 1000 anos que esta terra é restaurada. As testemunhas de Jeová tropeçam nesta parte, porque esta terra será assim restaurada durante o milênio, para cumprir profecias veterotestamentárias. Durante o milênio esta terra será restaurada. As testemunhas de Jeová confundem o milênio com a instituição da Nova Jerusalém. Se eles tivessem estado aqui ontem e hoje, eles iriam tirar essa caraminhola da cabeça. A gente vai entender daqui a pouco. Bom, depois dos 1000 anos, Satanás é solto por mais algum tempo, é derrotado definitivamente e é lançado no lago de fogo. Aí então acontece aqui na terra o juízo final. No juízo final, meus amados, os outros mortos são ressuscitados. Que outros mortos? Aqueles que não morreram em Cristo. Nesse versículo eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Isso aqui é muito importante. Eu escuto ainda hoje crentes na igreja pregando: irmãos, vigia para você participar do arrebatamento, porque aquele que ficar nessa terra vai ter que se salvar pelo seu próprio esforço. Meus irmãos, com o Espírito Santo o negócio já não é fácil. Como é complicado ser salvo, como é difícil ser crente. Você imagina depois que o Espírito Santo for tirado dessa terra? Só consegue ser salvo aquele que se converte ao Senhor Jesus. Só se converte ao Senhor Jesus aquele que aceita o seu estado pecaminoso. Só
converter? Não. Depois do arrebatamento, meus irmãos, não tem salvação para a igreja. Quando os mortos são ressuscitados para o juízo final, esses mortos não têm salvação. Vamos ver isso na Bíblia, porque esse assunto é muito complexo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 13 em diante. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as. É possível ser salvo pelas obras, meus irmãos? Existe a possibilidade de alguém ser salvo pelas suas próprias obras? De maneira nenhuma. Nós somos salvos apenas pela graça do Senhor Jesus. Se não for a misericórdia do Senhor, se nós não aceitarmos o Senhor Jesus, não adianta você ser um bom pai, um bom esposo, um bom trabalhador, uma pessoa direita, você procurar fazer o bem. Não adianta, porque o homem, no auge da sua bondade, ele continua sendo mal, desde a sua meninice. A nossa natureza é pecaminosa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. É impossível que um ser humano seja salvo pelas suas próprias obras. Portanto, no juízo final, os mortos são julgados, cada um segundo as suas obras. E aí, olha só, a Bíblia diz que o inferno e a morte deram os mortos que neles havia. E o que aconteceu com esses mortos? Versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No juízo final é o julgamento dos mortos no pecado, dos mortos no mundo, e eles serão lançados no lago de fogo. E logo depois disso será então instituída nesta terra a nova Jerusalém, na qual nós vamos morar. Eu quero falar aqui uma breve síntese, antes de falar do céu, que é o mais importante. Eu quero falar do inferno. Desce um pouquinho mais para mim, por gentileza. Isso pode ser mais, pode tirar. Isso, é isso aí mesmo. Algumas verdades a respeito do inferno. Abra teu livro comigo no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 16. Isso, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Quem achou? Logo em cima do capítulo 16, no versículo de número 19, capítulo 16, versículo 19, tem um título aí. Quem pode ler esse título para a gente? O rico e o mendigo. O rico e o mendigo? Não gostei. Outra pessoa lê. Você não gostou dessa tradução desse livro? A parábola do rico e do mendigo. Isso, essa aí que eu queria. Muito bem. A parábola do rico e do mendigo. Meus irmãos, isso daqui é um erro. Esse título que foi colocado pelo tradutor para o português, porque em momento nenhum dessa passagem, do versículo 19 até o versículo 31, está registrado que se trata de uma parábola. Isso daqui não é uma parábola. Em nenhuma parábola de Jesus, as personagens têm nome. Aqui nós vemos Lázaro sendo chamado pelo nome. Jesus não inventa nomes para as suas alegorias. Nesta passagem da Bíblia não existe um nome, que é o nome de Lázaro. Jesus não costuma usar nomes nas suas parábolas. Mas tudo bem, vamos dizer que isso daqui realmente fosse uma parábola. Ainda que fosse uma parábola, em todas as parábolas bíblicas, Jesus só usa fatos reais que realmente acontecem. Vamos lá. Está escrito aqui no versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esta parte falando a respeito do rico que havia ido para o inferno. Primeira verdade sobre o inferno, meus irmãos. No inferno haverá consciência. A pessoa que estiver lá estará ciente da sua realidade. Ele saberá aonde ele está. Segunda verdade sobre o inferno: os mortos que vão para o inferno também serão ressuscitados. Aqueles que forem para o inferno também receberão um novo corpo. Aqueles que forem para o inferno receberão um corpo que
o que é, já viu, pastor Elias, berne? Já viu o que é um berne? Alguém já teve berne aqui? Eu dei esse estudo aí, acho que meu irmão teve berne, ele levantou a mão, eu já tive, pastor. Foi muito bem, vem aqui e testemunha com os irmãos como é que é. Quem não sabe o que é um berne? Tem gente que não sabe. É assim, vamos supor que a pessoa teve uma ferida, um machucado, esse machucado infeccionou, e ela andou aí perto de algum prédio, perto de animais, né? Lá no interior, perto de festas de animais, de porco, de boi, e com aquela ferida descoberta, a mosca pousa ali e ela coloca ali dentro uma larva, e aquela larva vai se alimentar da carne da pessoa até que ela esteja desenvolvida para se transformar numa mosca. Você já pensou o que é ter um berne comendo tua carne? Não teve nunca teve verme comendo a sua cabeça, graças a Deus. Você já pensou o que é ter um verme comendo a sua carne? E a Bíblia diz que aqueles que forem para a condenação eterna, esse verme não vai morrer. Ele vai ficar lá eternamente comendo a carne e a carne não acaba. Ele não quer ir para o inferno. Outra coisa, diz que o fogo do inferno queimará eternamente, para sempre. Quem já se queimou aqui alguma vez? Eu já queimei. Misericórdia. Tem uns crentes, aliás, até meio convertido, ele está lá no fogão cozinhando alguma coisa, ele se queima até xinga. Olha que coisa. Até fala uma palavra que não devia. É porque queimar dói, ou não? Dói, né? É doloroso. Às vezes eu descer da moto, queimei a perna no escapamento, misericórdia. Eu só não glorifiquei a Deus. Ou coisa terrível que é queimadura. Você já pensou se queimar eternamente, esse fogo nunca se apagar? Misericórdia. Vamos em frente. Apesar de haver fogo, haverá trevas, vai ser escuro. Misericórdia, já tem um medo de escuro aqui, já imagina lá. Será um lugar de choro e de dor, e ainda por cima haverá açoites. Ainda vai ter alguém para judiar do condenado, como se já não bastasse. Pode passar para frente ali. Não quero perder tempo no inferno, não, porque. Vamos lá, desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Não, desce. Isso. Mais. Tá bom assim. Vamos lá. Algumas coisas importantes da gente compreender sobre essa história de inferno, meus irmãos. Existem algumas correntes na teologia que não acreditam que Deus, bondoso, amoroso, misericordioso como é, lançaria algum homem, alguma pessoa no inferno, um ser humano no inferno. E é verdade. Deus, ele não fez o inferno para o homem. Deus, ele não criou o lago de fogo para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Foi preparado para eles. As únicas pessoas, meus amados irmãos, que vão para esse lugar de tormento, são as pessoas que escolherem, por livre opção, seguir a Satanás até lá. Deu para entender isso? Só vai para o inferno aquele que tiver com vontade de passar o resto da eternidade ao lado de Satanás. Tem alguém com essa vontade aí? Eu não, estou levantando a mão, parece harmonia. Vamos lá. Outra dúvida: o inferno é eterno? Sim ou não? Sim ou não? Eu discordo de vocês, o inferno não é eterno. Não é eterno, aqui o Senhor já respondeu. Abre a tua Bíblia comigo de novo lá em Apocalipse capítulo 20. É pior do que ser eterno, meus irmãos. Se ele fosse eterno ainda estava bom, mas é pior do que ser eterno. Vamos ver lá. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno, meus amados, existe hoje. Hoje ele já existe. A pessoa que morre hoje, ela já sai do seu corpo para o juízo. A Bíblia diz: para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acontece o juízo no mesmo momento que você morre. Aquele que morre em Cristo, a Bíblia diz que não provará da morte. Quem já viu isso? A Bíblia diz que não provará da morte aquele que está em Cristo. Mas o crente não morre? Morre ou não morre? Morre. Mas a Bíblia diz que não provará da morte. E aí, tem alguma contradição na Bíblia aí? Então me explica esse negócio, para que você não tem? Na verdade tem, ainda não é. É assim, meus irmãos. A Bíblia diz que quando o rico morreu, ele foi levado pela morte para o Hades.
É como se, quando o homem comeu daquela fruta no jardim do Éden, uma personificação, um inimigo de Deus chamado morte, vamos imaginar, não é isso, eu não quero criar fantasia na cabeça dos irmãos, mas vamos imaginar aquela concepção mundana daquele sujeito com uma foice, né, e uma capa que esconde. Vamos imaginar aquela criatura lá, ela é a morte. Vamos imaginar que seja isso. No momento que o ímpio morre, aquela criatura vem com a sua foice, ela ceifa a vida do ímpio e leva para o tormento. No mesmo momento, aquele que morre sem Cristo já sai do seu corpo em tormento. Aquele que morreu na semana passada sem Cristo já está uma semana sofrendo. Aquele que morreu há um ano sem Cristo já está um ano no fogo do inferno. Aquele que morreu há 50 anos, misericórdia. O crente não passa pela morte, porque disse que quando Lázaro morreu, aquele mendigo que provavelmente subentende que servia ao Senhor, não é por ele ser pobre e o outro ser rico, mas por servir ou não ao Senhor, ele não passou pela morte. Essa personificação que eu criei para que vocês entendessem, não tomou a alma, não tomou a vida de Lázaro, mas quem veio buscá-lo foram os próprios anjos do Senhor. Ele não passou pela morte, ele não experimentou esta passagem da vida para a morte, ele foi tirado da vida para a vida eterna na presença do Senhor. Por isso o crente não passa pela morte, mas aquele que morre sem Cristo, ele vai direto para o inferno. E aí sim, o lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o Então, o lago de fogo é eterno. É claro que eu falei que não concordo com vocês, mas já se tornou um hábito que nós chamamos de inferno o lago de fogo. Eu vou lá no juízo, a pessoa vai para o inferno. É um hábito que nós criamos, de chamar o lago de fogo e o inferno de um mesmo lugar. Não tem problema nenhum, não tem nenhum erro teológico nisso não. Uma última pergunta sobre o inferno para a gente falar sobre o céu. Existem níveis diferentes de sofrimento no inferno? As pessoas vão sofrer, Deus abençoe, Maria. A Bíblia diz aqui que der nem seja um copo de água fria desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Existem níveis diferentes de sofrimento no inferno? Vai ter um que vai sofrer um pouquinho menos e outro que vai sofrer um pouquinho mais? Sim, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que existem pessoas que receberão um mais duro juízo. A Bíblia diz que lá no lago de fogo haverá um compartimento chamado o poço do abismo, onde é lançada a besta e o falso profeta, um lugar de maior sofrimento. Então existem sim níveis diferentes de sofrimentos no inferno. Por quê, meus irmãos? Porque quem for para o céu, vai para o céu pelo sangue de Jesus. Mas quem for para o inferno, vai para o inferno pelas suas próprias obras. E lá, cada um vai pagar exatamente por aquilo que fez. Mas não se engane com isso. De repente alguém vai pensar assim, já que é assim, eu não fui tão mal assim, a minha situação não vai ser tão feia assim. O lugar mais gostoso do inferno é um sofrimento desgraçado. Não queira experimentar, meus irmãos. O sofrimento é inexplicável. Não queira passar por isso de forma alguma. Quando nós vemos aí na mídia aquelas pessoas que fazem pacto com o diabo, aquelas pessoas que se denominam anticristos, aquelas pessoas que servem mesmo a magia negra, essas pessoas não têm a menor ideia do que é o inferno, não têm a menor ideia de quem é Satanás. Eles imaginam que o inferno é um lugar que tem uma caverninha com um pouquinho de fogo aqui, ali do lado tem uma banda de rock tocando, ali tem uma maconha para fumar, tem uma droga para usar, e que eles vão, é o que as pessoas do mundo imaginam a respeito do inferno, meus irmãos. Chega lá, faz uma coletividade com o diabo, uma amizade com os demônios, e tudo isso é mentira. O inferno é um lugar terrível, de sofrimento eterno, de escuridão eterna. São mentiras que o inimigo planta no coração das pessoas, porque ele já é condenado. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Então a última cartada que ele dá nesta terra é procurar pessoas para fazerem companhia para ele no seu estado lastimável e eterno, lá no poço do abismo. Amém? Agora chega de falar de inferno, que esse assunto não está agradando ninguém gosta de falar de inferno aqui. Vamos falar a respeito
dos novos céus e da nova terra. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 20, 21, versículo de número... Bom, nós vamos ler. Meus amados irmãos, assim como eu falei a respeito do inferno, que ele já existe, o céu também, pode passar lá, é um lugar... Bom, eu ia falar sobre isso, é um lugar, um estado de paz interior, mas o pastor Paulo Roberto já falou sobre isso, então já ficou claro, né? Mas eu quero falar sobre o seguinte: aonde está a Nova Jerusalém agora? Aonde ela está agora? Já que ela é um lugar, e é um lugar que já existe, o céu já existe. A pessoa que morre hoje em Cristo, ela é recolhida e levada para debaixo do trono de Deus. Aonde está esse lugar? Aponta para mim, para que lado que está? Está para cima? Diz que Estevão olhou para o céu e viu lá, né? Os céus abertos. O que mais que fala aqui no céu? Foi aqui para cima. Oi? Desce no céu, né? Ataviada com uma... Só que tem um problema nisso aí, meus irmãos. A Nova Jerusalém diz que vai descer lá no Monte das Oliveiras, né? E o Monte das Oliveiras fica para lá. Não é? É do outro lado do globo, lá no Oriente. E agora? Então a Nova Jerusalém está para baixo? Heresia isso, né, mano? Vamos ler comigo então, meus irmãos, algumas passagens da Bíblia importantes a respeito disso. Porque o assunto que nós escolhemos para falar aqui, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. O assunto que foi escolhido para se falar aqui é um assunto complexo. Porque Deus, meus amados irmãos, quando Ele se revela para o homem, Ele revela as grandezas espirituais no ambiente das coisas materiais. A Bíblia não fala como será o céu, não fala como será a nova vida, não fala como será o nosso novo corpo, porque na verdade serão coisas espirituais que nós não conseguimos entender. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A Nova Jerusalém, meus irmãos, é um lugar espiritual. A Nova Jerusalém não tem nada a ver com essa realidade aqui criada. Nós não podemos imaginar, como tem algumas igrejas aí que tentam fazer, uma cidade que está flutuando em algum lugar do espaço. Isso não existe, não é nada disso. Tem até alguns estudiosos há um tempo atrás que diz que numa caverna, fazendo uma escavação, conseguiam gravar sons do inferno e saíram divulgando em mundo. Isso é um absurdo. O inferno é um lugar espiritual, o céu é um lugar espiritual, Deus é um ser espiritual. Nós não podemos tentar encontrar a localização das coisas espirituais. A Nova Jerusalém não está para cima, não está para baixo, não está ao norte, ao sul, a leste, a oeste, nada disso. A explicação mais inteligente, embora incompreensível, seria dizer que ela está em uma outra dimensão, em uma dimensão de existência espiritual, que não depende de forma alguma desse lugar no qual nós vivemos, não depende desse universo. Vamos ler mais alguns versículos para a gente entender melhor isso. Versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bem, nós compreendemos as coisas espirituais porque temos a mente de Cristo. Nós compreendemos as coisas espirituais porque somos chamados por um Deus espiritual e estamos amadurecendo para uma existência espiritual. As realidades do céu, as realidades de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, são coisas incompreensíveis para a ciência. Porque é que até os advogados, até os doutores, eles leem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia, mas não conseguem ter entendimento da revelação bíblica, porque a Bíblia é um livro espiritual. Por que que os apóstolos, por mais de 3 anos, andaram com Jesus e nunca entenderam o que Jesus dizia?
com Jesus, eles não conseguiam entender por quê. Porque a Bíblia é uma revelação espiritual. Eu não estou falando aqui que você lê a Bíblia e Deus te dá uma nova interpretação através do Espírito Santo de forma alguma. Nós interpretamos a Bíblia através da hermenêutica, é claro, através da hermenêutica. Mas a compreensão das verdades espirituais, ela só pode vir através de uma mente voltada para Cristo. De uma nova mente que o Senhor gera em nós, como está escrito na carta aos... Fugiu agora, quem me ajuda aí? Na carta aos Romanos. Fugiu mesmo, é Romanos. E não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento. O que é renovação? É tornar novo aquilo que estava velho. É um novo entendimento, uma nova cosmovisão, uma nova maneira de entender as coisas. Por que nós precisamos desse novo entendimento? Para compreender a boa, santa e perfeita vontade de Deus para nós. Isso só é possível através de um entendimento espiritual. Deu para entender isso, meus irmãos? Então vamos em frente, que isso é muito importante. Versículo 9, da mesma passagem. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então está aqui, mais uma vez que eu quero mostrar para vocês. A Nova Jerusalém, o olho não viu. Ah, mas João viu. Já vamos falar sobre isso. O olho nunca viu a Nova Jerusalém. O ouvido nunca ouviu a respeito dela. E é impossível que suba ao nosso coração porque ele é humano. Mas é exatamente essas coisas que Deus tem preparado para nós. E é exatamente por causa disso que quando o novo convertido, como disse para vocês, eu não tinha nenhuma vontade de ir para o céu. Porque eu interpretava o céu de maneira carnal. Tem ouro no céu, meus irmãos? Sim ou não? Já ficaram com medo de responder agora. Os irmãos já entenderam a linha de pensamento, isso é muito bom. Tem cristal lá no céu, sim ou não? Tem coroa na nossa cabeça, sim ou não? Você já pensou, aqueles irmãos que trabalharam bastante para Jesus, aquela coroa enorme, cheia de joia, dia e noite na cabeça? Meu Deus do céu, vai pesar, hein? Os irmãos já estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, isso é muito importante. Bom, baseado no que nós temos aqui, nós já entendemos que a Nova Jerusalém, ela já existe. Ela está onde? Nas regiões celestiais. Não dá para definir espaço geográfico para ela. Não dá para dizer que ela está aqui ou ali, ou para cima ou para baixo. Não dá, porque o lugar espiritual, ele existe e acontece independente da realidade humana. Amém? Amém. Então vamos lá. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 14. Eu disse que a Nova Jerusalém, ela já existe. Ela está nas regiões celestiais. Mas o que o Wagner escolheu para a gente falar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é como vai ser esse lugar que nós vamos morar. Em primeiro lugar, aonde é que a Nova Jerusalém vai ficar quando da instituição da vida eterna? Aonde é que ela vai ficar? Não pode ver essa parte, deixa só lá mesmo, tá? Aonde a Nova Jerusalém ela vai ficar? Alguém disse no começo aí que ela vai descer sobre esta terra, não é isso? É isso que a gente imagina, que as testemunhas de Jeová falam, que Deus restaura essa terra, a gente fica aqui, desce a Nova Jerusalém, os 144 mil que Deus amava mais ficam lá com ele, e a gente fica nessa terra aqui pelo resto da eternidade. Isso é um grande absurdo, uma grande heresia, não tem nada disso. Vamos ler. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 14. Quem achou pode ler para a gente com uma voz bem forte, por gentileza. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. O que é um pergaminho, irmãos? É uma folha enrolada. Então estava lá o céu aberto, a gente olhando